Olá, muito bem. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Faz tempo que eu não faço vídeos aqui, eu devo começar a fazer um pouco mais, né? Já que vocês gostaram tanto do vídeo da meta, né? Eu decidi pegar um livro agora um pouco diferente desse meio ah, industrial, né? Do meio de produtividade, etc. Mas que também tem tudo a ver, né? Quando a gente olha para a nossa empresa, olha para os nossos funcionários, olha para os nossos liderados ou para os nossos líderes, a gente percebe um gap importantíssimo. Esse gap do atendimento de qualidade. Então, quando a gente fala que, bom, nossa equipe é boa, nossa equipe atende o que o nosso cliente precisa, será que ela atende com excelência? Será que ela atende promovendo a melhor experiência possível para aquele nosso paciente, para aquele nosso cliente? Ou será que não? Será que dá para a gente melhorar alguma coisa? Então, esse livro aí, Se Disney Administrasse o Nosso Hospital, o Seu Hospital, 12, 10 coisas ou 9 coisas e meia que você mudaria, ele vai trazer alguns pontos essenciais para essa discussão de qualidade de atendimento, de excelência de atendimento como um todo. Então, da onde que veio isso, né? Qual que é a ideia, qual que é o manual do usuário, então, vai para esse vídeo nosso, né? Esse primeiro vídeo vai ser uma introdução, fazer uma introdução geral sobre o tema, sobre a necessidade, sobre o que ele vai falar. E a gente vai passar capítulo a capítulo explicando e desenvolvendo aí esses pensamentos do Fred Lee, tá bom? Tem bastante coisa interessante. Então hoje a gente vai ver um pouco do todo e aí a gente vai desmembrar em cada capítulo é, com exemplos e uma espécie de caderno de ativação, né? Onde a gente vai conseguir vincular isso com as ações do nosso dia a dia, na prática, etc. Então não vai ter problema nenhum de vocês aplicarem isso com as equipes de vocês. E essa própria metodologia é uma metodologia já bastante desenvolvida, uma metodologia consolidada, que é a leitura de livro em conjunto. Então a gente vai fazer aqui o que a gente chama de kombuka. Uma kombuka é nada mais do que isso. A gente pega um livro, lê esse livro durante um tempo, passa a semana, lê um capítulo ou dois capítulos e tem um encontro e a equipe discute sobre esse livro. Então eu já recomendo para vocês adquirir o livro, né, porque a gente vai falar sobre os outros capítulos e também é um exercício muito bacana de você fazer com a sua equipe, tá? A gente vai fazer juntos aqui, mas o verdadeiro valor vai vir quando você fizer com a sua equipe e trazer isso na prática e promover as mudanças que você tanto precisa no seu dia a dia, tá certo? Então esse aí é o nosso jeito de usar esse vídeo. É claro que hoje já vai sair com muitos insights, então é sempre bom ter um caderninho, ter alguma coisa aí para vocês anotarem, né? Bom, vamos ao que interessa, né? O livro ele diz se Disney administrasse o seu hospital. Então já chama a nossa atenção para o primeiro tópico. É um livro sobre administração de empresa. Mais do que qualquer empresa, é um livro sobre administração em hospitais. Então, em empresas voltadas para o ramo hospitalar, o ramo da saúde, clínicas e etc. Os exemplos que ele vai dar, as histórias, etc., vão girar em torno desse tema, né? Mas como ele trabalha administração de modo geral, a gente sempre pode ver os tópicos que ele aborda ali para qualquer segmento de empresa. Então, isso fica bem evidente que dá para a gente fazer essa transposição sem maiores problemas, tá bom? E é isso que eu vou buscar fazer. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de hospital, de clínicas, de meio de saúde, mas não vamos restringir a isso. Acho que não precisa, dá para a gente tirar bastante coisa para outros segmentos também, tá certo? Em cada capítulo, basicamente o Fred Lee ele vai confrontar então algum pensamento comum da administração de empresas e algum pensamento que ele entende que precisa ser confrontado, ou seja, que a gente normalmente o senso comum é fazer errado. Então, quando ele está falando que se o Disney administrasse, você mudaria 9 coisas e meia, então é por isso, porque ele entende que existe uma prática comum no mercado de fazer algumas coisas de uma forma errada. E aí é isso que ele quer abordar, né? Isso faz todo sentido dentro da vida de um gestor hospitalar e
fica a primeira dúvida, né? Tá, o que o hospital tem a ver com Disney, né? Para quem já está envolvido com o tema, para quem já olha para a experiência do consumidor, para quem já olha para a jornada do paciente, isso aí é muito evidente. Mas não é todo mundo, né? Não é todo mundo que consegue ver essa relação de uma coisa com a outra. Então o Fred Lee ele vai desenvolver o tema que ele viu apresentado num livro chamado The Experience Economy, que é o seguinte: existem uma série de conexões não triviais entre o que você faz com o seu paciente, o que você faz com o seu cliente, e como ele percebe isso. Ou seja, qual que é a experiência que o seu paciente tem na interação que você tem com ele. Por quê? Porque quando a gente fala de uma economia que está baseada na experiência de consumo e não necessariamente numa compra de um serviço ou numa compra de um produto ou uma commodity, isso tem muita importância. Isso começa a adquirir grande importância depois, 90, 2000, 2010. Hoje, muito importante você olhar para essas experiências do seu paciente, do seu cliente como um todo, para justamente você conseguir entregar aquilo que ele quer, mas ir além, para você surpreender, para você trazer algo de novo para aquele paciente, ou de surpreendente, que ele se encante, né? Então existe um outro livro muito famoso aí também nesse tema, que é O Jeito Disney de Encantar Clientes. Ele vai bater muito na questão do palco, dos scripts e do padrão de atendimento e etc. Aqui o Fred Lee não está só interessado com o atendimento em si, por mais que o atendimento seja importante, mas ele está interessado em todo o conjunto do pensamento do administrador, que faz com que aquela experiência seja uma experiência ótima. Então, o tema desse nossa cumbuca vai ser do bom ao excelente, justamente por isso. Porque ser bom não basta, ser bom em vender serviço não basta. O que a gente precisa é caminhar para uma venda de experiências. Por quê? Porque quando a gente vende um serviço, a gente vende uma coisa que é intangível. Ok, experiências também são intangíveis, então não diferencia muito. Mas esse serviço é aquela coisa: você compra um serviço hoje de uma empresa, compra de outra, por exemplo, uma contabilidade. Ela pode, claro, trabalhar a experiência de ser contador, mas normalmente você quer que ele feche o balanço, que ele te gere os impostos e é por aí. Então se você estiver tendo esse tipo de relação com seus clientes e você achar que isso basta, você está vendendo serviço. E vender serviço traz menos faturamento que vender experiência. Então a gente, esse conceito da economia da experiência é o seguinte, de que, bom, as matérias-primas têm um valor, os produtos acabados têm outro valor, muito maior do que a matéria-prima. O serviço geralmente já tem um valor maior do que os produtos. Agora, a experiência vai ter um valor muito maior do que os próprios serviços. Então, quando você caminha nesse degrau, nessa escada, você sobe esse degrau de faturamento. Então, aquelas empresas que conseguem promover experiências memoráveis para os seus clientes ou seus pacientes, elas fazem o quê? Elas permitem que aquelas pessoas tenham história para contar para os seus amigos, para os seus familiares, que eles chegam em casa emocionado, ou não necessariamente emocionado, mas eles recomendem e que eles vão ser fiéis, né? Esse é um grande ponto hoje em dia, né? Com a competição muito grande entre as empresas, com um mercado muito competitivo, a gente observa que existe uma dificuldade dos clientes e dos pacientes se manterem fiéis por muito tempo. Por que um paciente é fiel de um certo tipo de hospital e não é de outro, por exemplo, né? Qual que é a chave de busca que o administrador precisa olhar e falar: bom, esses tópicos, esses aspectos a gente precisa trabalhar para que os nossos clientes passem a ser promotores do meu negócio, para que eles sejam fiéis, né? Então, muito mais do que a gente olhar para a satisfação do próprio paciente, a gente precisa olhar para a fidelização daquele paciente.
Porque um paciente fiel, ele vai fazer a nossa empresa prosperar por muitos anos, ele vai trazer mais gente, as indicações de amigos, de familiares são sempre muito bem-vindas, né? Quando a gente está buscando isso. Então, basicamente, essa economia de hoje é uma economia voltada para a experiência e não somente para o produto. Isso aí basta você, eu estou vendo aqui uma Nespresso de onde eu estou, isso aí envolve toda uma experiência, não é? Você tem a cápsula de Nespresso no seu escritório, então você vai receber alguém, você faz um Nespresso, já é legal, ele tem um cheiro bom, ele faz rápido, é super conveniente, basta você pôr água, ligar na tomada, pôr a cápsula, tá pronto o negócio. Então, é muito melhor do que você ter um café coado, né? Essa experiência que envolve o custo, né? Por isso que a gente paga na cápsula muito mais do que a gente paga no quilo do café quando a gente vai comprar um café normal, né? Um café Melita, lá um café pilão para fazer em casa. Então, só por aí a gente já observa que existe uma diferença de percepção de valor quando o cliente compra o produto ou quando ele compra uma experiência. Tá certo? Então, como que funciona, né? Por que você fala Disney, tá, eu entendo o jeito Disney de encantar cliente, eu já li, ok, entendi o que você falou, mas não tem nenhuma relação com o hospital, são coisas diferentes, né? Aqui tem gente morrendo, aqui tem gente com sofrimento, com dor, doente, na Disney a gente tá lá para quem vai para lá, vai para tirar férias, vai feliz, tudo tá bom, etc. Bom, sim e não. Por quê? Uma experiência não necessariamente é uma experiência agradável. Não necessariamente a experiência é alegre ou feliz. O paciente que tem interações, que é hospitalizado por uma doença, ou então vai ter um filho, dá entrada no hospital, vai ficar lá 2 dias, ele passa por uma experiência, com certeza. E essa experiência que a Disney traz muito bem. Por quê? Porque ela faz questão de mapear todos esses momentos de interação com os pacientes, ou no caso com os seus clientes, e atuar nisso de uma forma consciente, não deixa a coisa acontecer naturalmente, assim, né? Então, se eles são bons e reconhecidos por excelência no atendimento, é porque eles se preocupam com cada detalhe dessa experiência. E existe uma série de outras características que fazem ela ser tão boa. Independente de qualquer coisa, né? Enfim, eles são uma referência, isso aí não dá pra gente negar, né? Então, os funcionários desse tipo de empresa que entende que hoje existe uma economia da experiência, ele precisa ser capaz de olhar para um cenário e tomar as melhores decisões, justamente para promover esses eventos memoráveis, né, que o Fred Lee tanto fala. Só que para fazer isso, ele precisa ter uma certa autonomia, uma certa responsabilidade. Ele precisa conseguir dizer sim, querer dizer sim, e ainda assim, como eu posso falar, ele precisa poder dizer sim. Então, existem, vamos colocar em dois tripés aí, né? 2 tripés é ótimo. Vamos colocar num tripé. Ele precisa querer dizer sim para aquele paciente, ele tem que poder dizer sim e ele tem que saber como dizer sim. Então, a empresa precisa se preocupar, porque o que a gente mais vê? Não, veja se não é assim. As clínicas ou hospitais investem milhões na sua estrutura física, né? Compram os melhores equipamentos, colocam o melhor porcelanato, ou se for uma clínica popular, investe na própria estrutura, beleza, mas muitas vezes ela deixa de lado o investimento na qualidade daquele funcionário que está na recepção, ou daquele funcionário que está no telefone, ou daquele segurança que está ajudando no estacionamento. Esses funcionários geralmente ficam um pouco de fora da coisa. E a gente investe em quê? Capacitação do médico, capacitação do técnico de enfermagem, muito legal. Mas a gente precisa olhar para essas pessoas que estão na linha de frente também
com os nossos clientes. São essas pessoas que podem influenciar muito a percepção de valor dos nossos clientes, né? Então, justamente esses caras geralmente são deixados de lado e as empresas têm um certo medo de contratar alguém mais qualificado ou alguém com um salário maior e etc. Geralmente preferem colocar uma pessoa bem em início de carreira ali para desenvolver esse tipo de atividade. Isso geralmente traz uma certa frustração para os pacientes ou para os clientes que se sentem deixados de lado, né? Então, essa cumbuca pode servir muito para esse pessoal. E não é um livro difícil de ler, não é um livro, ah, meu Deus, eu preciso ser um expert. Não, não tem nada de muito técnico, nada de muito profundo, mas tem coisas importantíssimas. É simples, mas não é porque é simples que é menos eficaz, tá bom? Então, a gestão, a administração da empresa, primeiro ponto, precisa garantir que esses funcionários na linha de frente, no atendimento imediato dos seus pacientes, dos seus clientes, possam dizer sim. Esse é um primeiro ponto. Dizendo sim, surge uma possibilidade das pessoas resolverem as coisas e promoverem essas experiências. Junto com isso, surge um outro fator importantíssimo, que as pessoas passam a querer dizer sim para os pacientes ou para os clientes. Porque elas sentem que, de fato, o trabalho delas tem a ver, tem relação com o bem-estar do paciente, com o cuidado, com a atenção. Eles passam a perceber que a empresa tem uma hierarquia que favorece eles dizerem o sim. Então, eles começam a ter mais responsabilidade pessoal, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito por aí, assim, existe uma desarmonia entre os meus setores, a equipe de vendas não fala com o comprador, ou o comprador não fala com minha produção. Por quê? Cada um está olhando só para si, né? E está querendo basicamente colocar a bunda na parede, falar assim, não fiz errado, não me culpem. Mas ele não está olhando para o final, né? Ele não tá, as equipes normalmente não trabalham em comunhão com o mesmo objetivo. E isso no hospital é muito crítico, então no hospital isso ressalta muito aos olhos, né? Numa produção isso acontece, mas é um pouco mais velado, né? Então, ok, esse é um primeiro ponto. A hierarquia precisa privilegiar esse tipo de comportamento das pessoas, certo? E aí o Fred Lee ele vai ressaltar que esse evento memorável ele não está relacionado necessariamente com alguma coisa difícil ou de alto custo, mas sim com as pessoas, com os funcionários, tendo um coração aberto àquelas outras pessoas que se apresentam diante deles, né? Aquelas pessoas que estão ali com dor, com sofrimento, com angústia ou com ansiosidade. Esse tipo de gente os nossos funcionários precisam olhar e realmente estar ali presente, de coração aberto, de ouvidos abertos, entendendo a situação dele, se colocando no lugar dele. Então ele traz um conceito interessante, né? Que ele fala o seguinte, ele fala que é a empatia que cura. Claro, medicamento, claro que técnica, claro que equipamento, isso aí é essencial. Mas uma enfermeira que olha nos seus olhos e fala, olha, eu tenho muita experiência de tirar sangue, essa sua veia aqui eu vou conseguir tirar sangue sem maiores problemas, eu sou muito cuidadosa, não vai doer nada, fica tranquilo. Você já fala, opa, você já relaxa, né? Você já fica mais se sentindo em casa. Então, cada paciente precisa realmente se sentir único, né? Cada paciente precisa sentir que ele é cuidado, que as pessoas estão ali com atenção e não estão vindo, vou coletar teu sangue, abre aí, põe aqui, pá, e prega o negócio e pronto, e vai embora. Não é esse ambiente gelado que a gente quer estar, né? Então, quando a gente tem atenção e cuidado com as pessoas, a gente aumenta proporcionalmente essa fidelidade dos clientes, dos pacientes, né? Então, a fidelidade ela não está relacionada diretamente, ou ela está mais relacionada com a atenção e com o cuidado. E, assim, os pacientes infiéis ou os clientes infiéis que vão para outros, que vão para a concorrência, eles não vão necessariamente porque a gente é ruim de serviço, porque a gente é incompetente, mas é porque a gente teve uma desatenção.
Basicamente é isso que ele fala. Geralmente está mais relacionado com a falta de atenção e cuidado do que com uma incompetência propriamente. Então, de novo, né, surge a necessidade de como fazer para os nossos funcionários, para os nossos todas as pessoas que interagem com os pacientes se apresentarem para os pacientes ou para as situações com essa visão, né? Como fazer para um recepcionista ter uma atenção devida, para ter uma leitura do cenário de como aquele paciente está. Na prática, eu digo pelos meus anos de consultoria, isso é mais difícil do que propriamente você investir numa máquina. Por quê? Porque isso envolve uma mudança da gestão, da administração. Então, por isso que o administrador precisa ter esse olhar e passar esse olhar para as pessoas, porque aí sim ele começa a conseguir fazer esse rollout aí para baixo. Né? A infidelidade, então, é isso. A gente, muitas vezes, o que faz? Né? Gera scripts de atendimento. Então, você vai entrar na sala, vai falar seu nome, vai se apresentar, vai falar, olha, bom dia, senhor Ronaldo, estou aqui para coletar o seu sangue hoje e o resultado vai sair em 24 horas. Pronto, acabou o script. Coleta o sangue e depois fala, existe alguma coisa a mais que eu possa fazer pelo senhor? Não, não tem nada. E vai embora. Sabe? Geralmente esses scripts e padrões de atendimento, eles têm uma importância crucial, né? E o jeito Disney de encantar cliente, ele vai falar muito disso. Ele vai trabalhar muito essa questão de script, de padrão e etc. Mas o script padrão ele precisa estar inserido num contexto que permita uma espontaneidade daquele funcionário, daquela pessoa, exercer esse olhar para o outro. Então, ele não se basta por si só, ele precisa ter algumas diretrizes, e a gente vai ver isso quando chegar o tempo, mas ele não pode engessar, né? Agora, qual que é a questão? Às vezes as empresas têm um script, ou às vezes elas têm um padrão de trabalho, protocolo, ou fluxo, processo. E aí então, o primeiro passo é você começar a auditar, está fazendo ou não está fazendo. Se fizer, muito bom, vai ganhar um aumento, vai ganhar um bônus, vai ser reconhecido. Se não fizer, vai ganhar uma advertência, vai ser demitido, enfim, não vai conseguir o que quer. Essa cultura de certo e errado, de prazer de um certo lado e medo do outro, é uma cultura que o Fred Lee chamou de conformidade. Ela é o primeiro degrau, claro, quando a gente implementa um processo novo é natural a gente ficar em cima, vai fazer desse jeito, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tá certo, tá errado. Agora, como sair dessa conformidade, né? Eu tenho que fazer, porque senão vão brigar comigo, eu quero fazer de forma excelente. Isso envolve uma mudança de hábitos muito enraizados na cultura das pessoas e, naturalmente, na cultura das empresas. Então, as empresas que transcendem isso, as empresas que entenderam e começam a fazer bem, pela questão da economia da experiência, da experience economy, né, como o pessoal chamou, ela começa a se destacar muito e ela começa a se tornar um padrão de referência para os seus clientes e para os envolvidos com esse cliente, e ela começa a ser uma espécie de benchmarking, não somente no segmento que ela atua, mas em todos os segmentos. Então, quando uma empresa faz algo muito bom, ela começa a ser essa referência. Então, no ramo das experiências, os concorrentes, eles não vão se restringir nunca ao setor que a empresa atua. Mas não, eles irradiam porque as pessoas se falam, elas contam as histórias dessas interações, elas ficam felizes ou não, e isso acaba puxando a régua muito mais para cima para todo mundo. Então, hoje, com essa tendência de uma jornada do consumidor, jornada do paciente, com a experiência do paciente, experiência do consumidor, customer excellence e etc., a gente percebe que as empresas estão puxando o nível. A gente cada vez é melhor atendido. Cada vez mais a secretária te liga no outro dia para saber como que você dormiu, se você está bem.
Cada vez mais o médico pergunta, olha, como é que está lá na fazenda, as suas férias foram bacanas, o seu filho já nasceu, por exemplo, que mostra um certo cuidado, uma certa intenção de personalizar o atendimento, né? E quem não faz isso acaba ficando de lado, acaba sendo deixado para uma venda de serviço ou de produto. Então, venda de serviço ou produto, né? Você vai comprar macarrão, pode ser esse, pode ser aquele. Muito bom. Claro, tem gente que gosta de macarrão e tal, mas não é uma coisa assim que, ah, meu Deus do céu, né? E tem que ser nesse cara, tem que ser nesse médico, tem que ser nessa clínica. E é isso que a gente busca, tanto dentro quanto fora do ramo hospitalar. Então, o primeiro passo aí é a gente olhar para os nossos concorrentes e redefinir quem que são os nossos concorrentes. É não aceitar que o Zezinho da esquina ali é o meu concorrente. Não é, porque o nosso cliente ele interage com diversos tipos de negócio, ele interage com diversas situações, então ele vai ter algumas expectativas diferenciadas sobre todos os negócios que ele vai interagir. Então é claro que ele vai se tornar fiel para aquele negócio que tiver a experiência mais otimizada, mais agradável, né? Então tá aí, isso aí vai promover uma sustentabilidade do teu negócio ao longo do tempo, tá bom? E existe um outro aspecto ainda, né? O aspecto da diferença da satisfação do paciente com a satisfação que a gente percebe. Ou melhor, quando a gente pergunta para alguém, fala, como eu posso te surpreender? Né? Se eu te perguntar como eu posso te surpreender aqui nesse vídeo, provável que você não vai saber. Por quê? Porque justamente para você ser surpreso, você precisa não esperar, você precisa não saber como ser surpreso. E daí que surge essa necessidade ou da gente comparar com um certo com um certo realismo as pesquisas de satisfação. Porque não necessariamente o paciente satisfeito é um paciente fiel. Por quê? Porque ele não necessariamente foi fidelizado, você fez aquilo que ele precisava, ele estava com uma dor de dente e você foi lá e resolveu a dor de dente dele. Agora, será que quando ele quiser consultar um outro dentista, por exemplo, ele vai recorrer a você? Talvez sim, talvez não. Muitos segmentos olham para a satisfação com as pesquisas de satisfação, né, os NPS, de um jeito estranho, que é o que o Fred Lee explicava, né, no livro. Explica no livro. Ele fala, olha, nosso hospital considerava, o NPS vai de 1 a 5, ou de 1 a 10, e ele considerava o topo como 3, 4 e 5, como pacientes satisfeitos. Então dava lá um percentual de satisfação, 80%, por exemplo. E quando ele foi trabalhar na Disney, olha que interessante, o pessoal da Disney tinha uma satisfação muito menor do que o que ele observava no hospital que ele trabalhava. Por quê? Aí ele perguntou pro pessoal, falou, o que acontece? Eles falaram, não, a gente considera os nossos clientes satisfeitos quando eles dão a nota máxima, quando eles dão 5. Os outros, para a gente não, digamos assim, interessa. A gente não tá interessado. Então, o nosso percentual é de nota máxima. Por quê? Porque o cara que dá 10, o cara que dá 5, ele tem muito mais chance de permanecer fiel do que aquele que deu 4. Não é a mesma coisa. Então, a gente precisa buscar o 10, a gente precisa buscar o 5. A gente precisa buscar ser realmente reconhecido como excelente. Por quê? Porque aí sim a gente está trabalhando no cerne da questão. Né? A pesquisa de satisfação ela pode ser uma grande fonte de auto-engano. Né? Por quê? Porque você olha lá, 3, 4, 5, então deu 98% de satisfação. Muito legal, não temos nem o que melhorar. É isso que você gera no final das contas. Né? Então, a administração ela precisa ter um desejo ardente, forte, de saber realmente qual que é o drive de satisfação desses meus clientes. Ou seja, como que os clientes percebem a satisfação e como que eles são fiéis. Que tipo de paciente é fiel? O que eu preciso fazer para ele se tornar fiel? E aí, claro, ela tem que ter a disposição de medir o que precisa ser medido. Vai ser fácil? Não necessariamente. Pode ser que seja, pode ser que não. A gente vai ver isso mais pra frente. E ainda mais, né? Ele precisa querer que as coisas mudem de verdade. Porque não adianta só saber, só medir
e não querer que mude. Medir só para dizer que a gente tem satisfação de 98%, isso aí adianta para quem? Só se você quiser sair bem na foto ali como um gerente, um diretor, falar, olha, na minha gestão, pessoal aqui 98, legal. Parabéns para você. Né? Então, os funcionários, eles precisam poder atender as necessidades e a administração precisa olhar para aquilo que importa e trabalhar no núcleo da questão, no cerne da questão. Por quê? Porque aí todo mundo se sente motivado e mais responsável porque consegue fazer essa diferença no processo que ela atua. Isso, assim, é uma delícia, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque a gente chega em casa com aquele ânimo, com aquela força, porque fala, olha, hoje eu realmente fiz acontecer. Né? Então, pequenas mudanças na rotina, elas podem gerar essas consequências muito, muito, muito produtivas e lucrativas para a sua empresa. Tá bom? Então, Deming, ele tem uma frase que o Fred ele cita, que é o seguinte: se você não mede, você não pode melhorar. Todo mundo cita e todo mundo fala isso, temos que medir tudo e etc. Mas ele acabou que também disse uma coisa que ficou muito esquecida, né? Que ele fala assim, as coisas mais importantes na administração, elas não são conhecidas e não são conhecíveis. Né? Quando a gente olha para uma fidelização, a gente consegue medir a satisfação? Consegue, mas e o que fez ele ser fiel? O que fez ele dar um 10? Será que foi aquele bom dia do segurança? Será que foi aquele guarda-chuva que a pessoa trouxe para te levar até o carro? Ou será que foi o equipamento de 14 milhões de reais de ultrassom, ressonância magnética? Entende que são coisas bastante subjetivas e às vezes inconhecíveis. O que a gente precisa é fazer com que os funcionários percebam a chance deles gerarem algum tipo de memória nos pacientes. Porque se o paciente entra e sai e a gente não fez nada memorável, por que ele vai lembrar, afinal de contas, da gente? Pelos nossos bonitos olhos? Muito provavelmente não. Né? Então, as empresas elas vão precisar, daqui para frente, cada vez mais, escolher. Eu estou no ramo de experiência, eu estou no ramo de vender um produto, um serviço que é de prateleira, todo mundo vende, aí eu vou lutar por preço, vou cada vez mais reduzir minha margem, porque cada vez mais tem empresas entrantes e vou ver meu faturamento baixando com o tempo até que eu feche. É isso. E só sobram 2 ou 3 gigantes no mercado. Bom, o faturamento ele vai ser muito melhor para aquelas que escolheram dizer sim para a demanda do cliente. Escolheram olhar e ser sensível ao que deixa o paciente fiel ou não. Eles vão escolher vender as experiências. Né? Então, vai escolher promover essas histórias, que o cliente tem uma relação duradoura. Né? E como a gente faz para medir essa relação duradoura? Porque você pensa num paciente que é paciente por 10, 20, 30 anos de um mesmo profissional, ele vai recomendar para tantas outras pessoas aquilo lá, ele vai falar, olha, eu tenho aquele médico, aquele oftalmo que fez isso, fez aquele outro, ele é muito bom por causa disso, 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 a secretária dele é ótima, o pessoal sempre me liga, enfim, sabe? A coisa é muito exponencial, então existe esse fator multiplicador quando a gente tem uma relação boa uns com os outros. Né? Isso vale no âmbito pessoal, vale no âmbito profissional e no empresarial é a mesma coisa. Né? Então, o administrador ele precisa estar consciente disso. Ele precisa estar consciente de que, bom, se os meus funcionários conseguirem se pôr no lugar dos pacientes, dos clientes, eles vão se tornar imprescindíveis, porque eles vão identificar o momento certo de agir. E eles vão poder agir porque eu deixo eles agirem. E como eles podem agir, eles são mais responsáveis, eles são mais focados na ação. Então a gente precisa exercitar essa capacidade deles, mas exercitar com o direcionamento correto, né? Porque o que mais a gente escuta por aí é assim, bom, o treinamento foi muito legal, muito bonito, foi até muito produtivo, mas chega na segunda-feira nada mudou, não internalizou, né? A pessoa não, sabe, não comprou aquilo lá e viveu e mudou realmente. Então isso não vem da noite para o dia, vem com um treinamento, uma conscientização continuada, né? Que é grande parte do que eu faço profissionalmente. Né? Então
fazer com que os funcionários possam responder com essa empatia, com cuidado, com atenção, ela vai gerando essa experiência curadora na nossa organização. E é claro, o clima fica muito melhor, é muito mais agradável trabalhar com gente motivada, gente feliz, né? Então, tá aí, o centro, né, do que o livro vai trazer para a gente. Que, enfim, a gente precisa promover experiências, mas a gente precisa promover coisas que geralmente os nossos clientes, os nossos pacientes não podem nos falar. A gente não consegue perguntar para eles, falar assim, escuta, como que eu posso te surpreender? Como eu falei, não dá. Não é assim que faz. Então, como faz? Bom, a gente vai ver daqui para frente, tá bom? E não basta, assim, fazer um curso ou fazer um treinamento de postura corporal, de rapport, sei lá, usar técnicas aí de coaching ou qualquer outra coisa assim, porque realmente tem que vir do coração, né? A postura que a gente se apresenta, a nossa presença para os outros, ela transmite muito mais do que a gente possa imaginar. Muito mais. Não parece ser o caso da gente ter que fingir, mas sim de a gente realmente viver aquilo. Né? Então, existem pessoas vocacionadas para a saúde, por exemplo, mas nem todo mundo é. Então, dá para a gente treinar e dá para a gente tornar as pessoas mais atentas, com mais cuidado, com mais atenção. Né? Então tem que vir realmente do coração, é de um coração pro outro. E isso parece história da carochinha, parece assim, não, isso aí é muito mundo cor-de-rosa, mundo de Bob, não funciona assim aqui no Brasil, não funciona no Goiás. Olha, dá para funcionar. Precisa de pessoas e administradores que tenham uma abordagem um pouco diferente. E é aí que o Fred Lee vai nos ajudar muito com essas mudanças que a gente precisa adotar para conseguir fazer isso. Então ele comenta lá, se a gente falou da Disney, agora a gente olha para, por exemplo, Madre Teresa, que vivia na Índia, no meio daquele monte de gente muito sofrida e muito miserável, muito pobre, doente. E ela entendia o seguinte, que a gente não pode fazer lá grande coisa, mas a gente pode fazer pequenas coisas com grande amor. Quando a gente tem esse grande amor que irradia para os outros, é nítido, é perceptível e isso está na raiz, né, do amor ao próximo, do cuidado. Então, os gestores que entendem isso e promovem isso nos seus negócios, eles são, claro, muito mais sucedidos, muito mais bem sucedidos. E seus negócios prosperam e tudo mais. Tá bom? Então a gente vai passar por todos os capítulos nessa jornada aí que vai estar disponível no Hotmart para vocês comprarem. Eu vou fazer um preço bem bom para isso, vai estar lá a oferta, né, no link. E a gente vai começar hoje, dia 30, a gente vai começar no próximo sábado, dia 4. Então eu vou disponibilizar hoje esse vídeo no canal e a gente vai passar capítulo a capítulo bem prático, com coisas muito palpáveis mesmo para vocês conseguirem implementar isso com os seus times. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, e vai ser muito interessante a gente fazer isso juntos, tá? Então vocês vão poder interagir comigo, a minha ideia é o seguinte, a gente fazer o capítulo, vão ser pequenos módulos, né, cada capítulo, então o livro tem 10 capítulos, a gente vai fazer os primeiros 5 capítulos a cada sábado, e depois uma live aberta aqui no YouTube para vocês tirarem dúvidas e, enfim, comentar, discutir e ver um pouco mais aí a fundo sobre o livro, né? Quem estiver aplicando com o seu time, com os seus funcionários, enfim, vocês vão poder tirar dúvidas e pedir sugestões de como trabalhar melhor. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e espero vocês lá
nesse evento, que vai ser muito interessante, viu? Eu não vou fazer aquela coisa de lançamento, de não sei o que lá, porque eu acho que quem tem interesse acompanhou o vídeo até o final aqui, e é uma coisa que me interessa muito, e enfim, eu acho que vai fazer muito bem para os seus negócios e para os seus times conduzir essa cumbuca com eles. Mas para isso a gente precisa colocar alguns pontos essenciais aí de discussão, tá bom? Não vai ter várias coisas que não tem certo e errado, mas tem um olhar, uma atenção que a gente precisa desenvolver a respeito dos temas mais essenciais, tá bom? Então, vejo vocês no sábado. Até lá!